Fala pessoal, tudo bem? Continuando nosso estudo sobre circuitos magnéticos, nesse vídeo nós iremos estudar aqui a excitação em corrente alternada. Esse conteúdo é importante pelo fato de que transformadores eles utilizam basicamente esse princípio para fazer com que uma tensão aplicada em um enrolamento ela passe para outro enrolamento, envolvendo aqui uma perna desse circuito magnético, ele vai produzir aqui uma tensão induzida, né? Então a tensão induzida aplicada aqui irá produzir uma outra tensão no outro enrolamento. Aqui nós iremos nos limitar a três objetivos, que é verificar como se comporta o material magnético na presença de uma fonte de excitação senoidal. Senoidal pelo fato de que o sistema elétrico de potência ele fornece aí uma tensão com característica senoidal. Nós iremos verificar as características de excitação dos domínios magnéticos com relação à tensão induzida, a corrente que percorre aqui esse enrolamento e ao comportamento do fluxo. E é claro que esse circuito aqui ele contém perdas, nós iremos ver quais perdas elas devem ser consideradas e também alguns meios de controlar essas perdas. Então, como eu falei, o sistema elétrico de potência ele é senoidal. Dessa forma, nós iremos supor que a tensão induzida senoidal ela irá produzir nesse fluxo um fluxo também senoidal. Aqui nós temos um fluxo variável no tempo, porque a função seno ela varia, e o fluxo ele é dado aí por um fluxo máximo seno de ômega-t. Então, visualizando isso graficamente, nós temos aqui o tempo, o fluxo ele é senoidal, ela é que possui um fluxo máximo. E a amplitude desse fluxo varia de acordo aqui com essa função senoidal. Essa função senoidal varia com a frequência angular, ômega em rádio por segundo. Nós sabemos que ômega é igual a 2π vezes frequência, em que a frequência do nosso sistema elétrico de potência nós consideramos que é de 60 Hz. Vimos que a tensão induzida ela é dada pela taxa de variação desse fluxo, colocando aqui o número de espira das bobinas, né, que cada espira ela é responsável por uma certa quantidade de linha de fluxo. Então, temos aqui a tensão induzida número de espira, vezes a taxa de variação do fluxo no tempo. Logo, a tensão induzida é basicamente número de espira, vezes aqui nós derivamos esse fluxo, temos aqui derivado em relação ao tempo, observamos aqui que, pela regra da cadeia, derivamos aqui a parte interna, derivada de ômega-t em relação ao tempo é o próprio ômega, fluxo máximo é constante, ele fica fora da derivada, fluxo máximo, e aqui nós derivamos a função seno. Derivada da função seno é a própria cosseno de ômega-t. Observe que a parte que varia aqui nessa função da tensão induzida é o próprio cosseno. O restante aqui é constante. Por quê? O fluxo é igual a 2π vezes frequência, e a frequência não varia, o número de espira é constante e o fluxo máximo também, que varia aqui com a função cossenoidal. Sendo assim, a tensão induzida ela tem um comportamento semelhante ao do fluxo, só que o fluxo, como ele é senoidal, a tensão aqui ela é cossenoidal. Então, observe aqui que a tensão ela está adiantada em relação ao fluxo de 90 graus. Enquanto o pico ocorre aqui, supondo que aqui é zero, aqui seria 90 graus, o pico da tensão induzida, que é o Emax, em que Emax é igual a ômega n fluxo máximo, ele ocorre aqui 90 graus anteriormente. Então, nós consideraremos que a tensão induzida é a tensão induzida máxima, multiplicada por uma função cossenoidal, e essa tensão máxima aqui é o próprio ômega n π máximo. Como o ômega é igual a 2π vezes a frequência, nós temos aqui 2πf, número de espira, já o fluxo máximo, ele é representado como a área do núcleo, vezes a densidade de fluxo máximo aqui nesse núcleo. Assim nós temos essa equação. Muitas vezes, para além da tensão máxima, nós estamos interessados na tensão eficaz. A tensão eficaz ou tensão RMS, ela é dada como a raiz quadrada da média, aqui nós estamos considerando o tempo, então nós dividimos pelo período total, pela média de toda essa tensão. Se é uma função contínua, nós usamos integral, e nós integramos aqui a própria função da tensão.
como é um valor RMS, root mean square, nós integramos em relação ao quadrado. Aqui, como nós estamos levando em consideração o tempo, nós estamos integrando no tempo. Realizando essa operação aqui de integral, o que nós obtemos é que esse valor RMS para a função cossenoidal nada mais é do que todo esse valor máximo, 2πf n, área do núcleo, densidade de fluxo máxima, dividido por raiz de 2. Observe que a tensão eficaz ela se torna aqui raiz de 2, π, frequência, número de espira, área do núcleo, densidade de fluxo máxima. Agora nós iremos estudar aqui as características de excitação no núcleo. Então, basicamente, para o aparecimento de um fluxo no núcleo, deve haver uma corrente de excitação no enrolamento. Essa corrente de excitação, como o enrolamento ele é constituído de N espira, ela é expressa por uma força magnetomotriz e ela é o próprio número de espira vezes a corrente de excitação, que é uma I de T. A corrente necessária para a produção do fluxo, ela depende da orientação dos domínios magnéticos, como foi visto em vídeos anteriores. E ela apresenta um comportamento não linear com o fluxo, dado que a permeabilidade ela varia aí de acordo com a densidade de fluxo. Então vamos verificar o que nós já tínhamos aqui. Nós temos aqui um fluxo, vamos supor que ela é uma função senoidal. Já a tensão ela é a derivada do fluxo, portanto, ela é adiantada em 90 graus. Observe que o pico do fluxo ele vem aqui, já o pico da tensão ele é 90 graus aqui, anterior ao pico do fluxo. Já para observarmos aqui o comportamento da corrente, visto que o da tensão induzida e do fluxo já foi obtido, nós vamos associar aqui a relação da corrente pela curva de histerese. Nós podemos fazer isso por quê? A curva de histerese ela é uma curva de densidade de fluxo vezes força magnetizante. Só que a densidade de fluxo ela é igual ao fluxo por unidade de área. Já a força magnetizante pode ser dada pelo número de espira vezes a corrente no núcleo, dividido pelo comprimento médio do núcleo. Isso nos permite relacionar aqui a curva de histerese BH com a curva que relaciona aqui a densidade de fluxo, que tem relação com a densidade de fluxo, e também a corrente aqui com a força magnetizante. Assim nós temos uma curva de corrente de magnetização e fluxo bem semelhante aí à curva de histerese, né? Levando em consideração que aqui nós temos aqui alguns outros fatores. Assim nós podemos associar aqui o fluxo, que nós já temos aqui a curva, com a corrente, aqui no eixo aqui horizontal. O que nós devemos fazer é, para cada valor de fluxo, observando que aqui nós temos um fluxo decrescente, nessa parte aqui, e positivo, nós estamos nessa parte aqui da curva de histerese. Assim, para esse fluxo aqui, fluxo de duas linhas, nós temos uma corrente que ela toca nesse ponto. Essa corrente é medida aqui nesse valor, então o valor da corrente é dado nesse ponto aqui. Aqui nesse ponto aqui, onde o fluxo ele é crescente, nós temos a medição desse fluxo 1 linha, crescente positivo, nós observamos essa parte aqui do gráfico, crescente positivo. Observe que a corrente, ela vem aqui nesse ponto aqui, né? Então aqui nós temos aqui o valor da corrente. Então, basicamente, nós fazemos essa análise empírica, tomada aí com base em ensaio, e conseguimos obter aí o comportamento da corrente de magnetização para um dado fluxo. E com isso nós conseguimos aqui ver as características de excitação do núcleo com relação ao fluxo, a tensão induzida e a corrente de magnetização. Então, revisando que a tensão eficaz ela é igual a raiz de 2π, frequência, número de espira área do núcleo vezes a densidade de fluxo máximo. Já a corrente eficaz, ela pode ser dada por uma força magnetizante eficaz, vezes o comprimento do núcleo sobre o número de espira. Isso se deve ao fato de que o enlace de corrente é igual a toda aquela força magnetizante no caminho fechado. Se nós estamos usando aqui a corrente eficaz, nós iremos usar aqui a força magnetizante eficaz. Isso é interessante porque
muitas vezes, para além da curva densidade de fluxo e força magnetizante, para explicar aqui a excitação, nós podemos representar a excitação do material magnético como volt-amperes eficazes necessários para excitar o núcleo. Ou seja, para orientar os domínios magnéticos para a produção de uma densidade de fluxo satisfatória para a aplicação. Assim, nós podemos verificar aqui a tensão induzida no enrolamento e também a corrente induzida no enrolamento com as características do material magnético, né, dado aqui no segundo membro. Assim, nós temos que a tensão eficaz dessa corrente eficaz é raiz de 2π, frequência número de espira, a área do núcleo, vezes a densidade do núcleo, dado aqui, vezes a força magnetizante eficaz, comprimento do núcleo e o número de espira, como marcado aqui. Aqui nós estamos relacionando grandezas elétricas com grandezas magnéticas. Sendo assim, nós temos que a potência aparente, que é a própria tensão eficaz dessa corrente eficaz, ela é dada por esse valor, porque nós cortamos aqui o número de espira e ficamos com esse valor aqui, raiz de 2π, frequência, densidade de fluxo máxima, força magnetizante, área do núcleo e comprimento do núcleo. Observe que a área do núcleo vezes o comprimento do núcleo, comprimento médio, é o próprio volume do núcleo. Dessa forma, nós podemos associar aqui a energia gasta para excitar o material magnético de acordo com o seu volume. E também podemos relacionar com a massa pelo fato de que a massa, por unidade de volume, é a densidade. Assim, conhecendo-se a densidade do material, nós podemos aqui relacionar a quantidade de energia necessária, conhecendo aqui a massa do material. Assim, a energia necessária para excitar o núcleo em volt-amperes por unidade de massa, ela é dada por raiz de 2π vezes a frequência, densidade de fluxo máxima, força magnetizante. Como aqui nós temos o volume, multiplicar pelo volume, a mesma coisa que multiplicar pela massa sobre a densidade aqui do núcleo. Fazendo as manipulações, nós chegamos nessa equação. Então, nós temos aqui essa equação, e ela é importante, pois exibe o volt-amperes necessário para excitar um dado núcleo, de forma a produzir uma densidade de fluxo necessária, de forma normalizada para uma dada frequência, né? Porque aqui nós temos aqui que essa energia necessária depende da frequência e também da densidade de fluxo. Aqui nós temos aqui esse força magnetizante eficaz, só que nós temos aqui que ela é relacionada aqui uma com a outra pelo fato de que a densidade de fluxo é o próprio permeabilidade vezes a força magnetizante. Assim nós só dependemos do material e da frequência aqui, né? E considerar a densidade de fluxo máximo. Como isso aqui é empírico, o que acontece é que para determinados materiais, o fabricante ele fornece curvas do volt-amperes necessário para uma certa densidade aqui de fluxo. Só que ainda nós não podemos esquecer que a curva de densidade de fluxo vezes força magnetizante, ela ainda é importante para vários casos, né? Assim, o fabricante ele também fornece essas curvas para um dado material magnético. E agora, considerando o nosso último tópico, que são as perdas no núcleo, nós iremos considerar que da energia fornecida pela força magnetomotriz no enrolamento, parte dela é dissipada como perdas no núcleo, na forma de calor, e a parte que nos interessa é a parte que é convertida em potência reativa, associada ao armazenamento de energia no campo magnético, né, que ora é fornecida e ora é subtraída aí da fonte de tensão, de forma cíclica. Então, pois bem, nós temos dois mecanismos de perda. O primeiro mecanismo de perda, ele se deve à orientação cíclica dos domínios magnéticos, e ela é descrita pelo laço de histerese. Então, nós temos, por exemplo, o domínio magnético, ele está lá desorientado, né, no núcleo. Quando eu aplico aqui uma força magnetomotriz no enrolamento, nós vamos supor que esse domínio magnético ele vai se orientar. Se essa tensão induzida aqui ela for alternada, né, com a função senoidal, o que vai acontecer é que esse domínio magnético ele vai começar a girar à medida que a força magnetomotriz ela vai alterar aqui a direção dos campos. Então, hora vai estar nessa posição, hora o domínio magnético ele vai começar a girar até ficar na posição contrária. Esse giro aqui dos domínios magnéticos, ele vai produzir aqui um consumo de energia e também vai aquecer o material. Dessa forma, nós temos aqui, no caso, perdas aqui por aquecimento.
devido à orientação dos domínios magnéticos. Essa perda aqui, descrita pelo laço de esterese, nós vamos ver mais à frente. O segundo mecanismo de perda, ele se deve ao aparecimento de correntes no núcleo devido à existência de um campo magnético variável no tempo percorrendo o núcleo. Nós sabemos que a tensão induzida é igual ao número de π vezes a variação de fluxo no tempo. O material magnético, ele também é um material condutor de eletricidade, né? Ele também tem alguns elétrons livres aqui nele. Então, o que acontece é que, além de induzir tensão no enrolamento, essa tensão aí foi considerada para calcular a indutância em vídeos anteriores, também irá aparecer no material magnético uma corrente circulante. Essa corrente circulante, ela vai produzir aí um aquecimento e, portanto, perdas. Um fato interessante de se observar é que essas correntes, elas vão aparecer no sentido de se opor à densidade de fluxo produzida aqui por esse enrolamento, né? Há uma tensão aplicada aqui. Outra questão interessante é que, para o mesmo material, o efeito de perdas, eles aumentam na medida em que a frequência de excitação aumenta. Então, é por isso que, lá no gráfico de potência aparente por unidade de massa, para produzir uma certa densidade de fluxo, eu tenho que considerar lá a frequência que foi obtida ali aquele gráfico, né? Porque também eu tenho perdas, né? E o que é perdas não vai me ajudar aí a produzir a excitação. Então vamos lá, as perdas por esterese, ela pode ser medida como sendo a área sombreada aqui no laço de esterese. Nós vamos ver por que matematicamente. A potência em um circuito de corrente alternada, ela é dada por potência igual a tensão vezes a corrente, né? Aqui falando aqui do circuito elétrico. A corrente nós mantemos e a tensão induzida é a própria variação aqui do enlace de fluxo, né? Como a energia é a integral da potência no tempo, nós temos que a energia gasta aqui de perdas ela é igual à integral disso aqui tudo. Se é a integral no tempo, nós cortamos aqui o dt, e fica aqui que a energia ela é a integral da corrente de magnetização pelo elemento diferencial aqui de fluxo. A corrente de magnetização, nós tomamos aqui que ela é igual a força magnetizante vezes o comprimento do núcleo, ou número de Spira, né? É a primeira equação que nós já vimos em vídeos anteriores. Já o elemento diferencial de fluxo, nós temos aqui que o fluxo ele pode ser expresso por área do núcleo vezes aqui a densidade de fluxo. E como é enlace, nós iremos considerar aqui o número de Spira, né? Como a área do núcleo é constante, o número de Spira também, o elemento diferencial aqui é o de densidade de linhas de fluxo. O que nós podemos fazer aqui é passar tudo que é constante para o lado de fora da integral, cancelar o que se pode cancelar, número de Spira, né? E aqui nós temos que a energia de perda ela é igual à área do núcleo vezes o comprimento do núcleo. Observe que é volume, portanto, a perda no núcleo ela está associada ao volume e, portanto, à massa também, pois nós podemos associar o volume e massa pela densidade. Observe aqui que o que fica dentro da integral é aquilo que varia, que basicamente é o fluxo, a densidade de fluxo, né? E, consequentemente, aqui a força magnetizante, pois ele está relacionado pela permeabilidade. Então, observe que as perdas ela está associada aqui com a área dentro dessa integral, né? Pelo fato de que é a integral aqui relacionada aqui com a força magnetizante e com a densidade de fluxo. Então, novamente, né, a energia associada a perdas, ela pode ser aqui relacionada ao volume ou à massa do material. E, novamente, a densidade de perdas no núcleo ela pode ser obtida empiricamente, ou seja, por meio de ensaios, para um material a uma dada frequência, visto que as perdas ela está associada à área aqui do laço de esterese, e que quanto maior a frequência, maior o número de laços de esterese que será completado por unidade de tempo, né? Sendo assim, as perdas associadas a essa área, elas são maiores, porque maiores áreas de perdas eu vou estar obtendo. Assim, o fabricante ele oferece alguns gráficos. Aqui, no caso, ele está oferecendo aqui o gráfico de perdas no núcleo, em watts por quilograma, para uma dada densidade de fluxo que se quer para um circuito magnético. Então, vamos lá. Para além de discutir as perdas, vamos discutir aqui algumas formas para diminuir perdas no núcleo. Então, nós temos dois mecanismos de perdas. E para a diminuição das perdas por corrente parasita, que são as correntes circulantes,
devido à variação de fluxo no núcleo, esse núcleo ele não é inteiriço, mas laminado no sentido do caminho de estabelecimento de fluxo magnético, né? Para evitar que ocorra aí a soma das correntes parasita entre elas, né? Entre no núcleo total. E entre essas lâminas há uma fina camada de isolante ou óxido. Então vamos observar aqui nesse circuito, por exemplo, aqui eu tenho um núcleo que ele não é inteiriço, mas sim formado por lâminas. Entre essas lâminas aqui tem isolante, pelo fato de que, supondo que aqui eu tenho uma corrente nesse sentido, o que vai acontecer pela regra da mão direita é que vai aparecer um fluxo circulante nesse sentido. A corrente induzida nesse núcleo, pela lei de Faraday, ela vai tender a fazer aqui um fluxo para atrasar esse fluxo. Então, o fluxo será dado nesse sentido. Pela regra da mão direita, a corrente que aparecerá, ela tenderá a circular nesse sentido aqui dentro do núcleo. Observe que as chapas laminadas nessa posição, elas impedem que essa corrente ela se some. Sendo assim, eu tenho menores perdas aí nesse material magnético. Para diminuir aí as perdas pelo segundo mecanismo, que é as perdas por esterese, né, dada a orientação dos domínios, aí o processo já é feito na laminação, né, que é feito de modo que os átomos ele fiquem, na maioria, numa posição de mais fácil magnetização. Supondo aí uma estrutura atômica aí que ela é cúbica, vamos supor que é de corpo centrado, o que nós temos que gasta aí uma energia menor para magnetizar, para orientar esse material nesse sentido, né? Nesse sentido aqui das arestas. Só que para orientar esse material aqui, caso esse domínio magnético estivesse aqui, nesse sentido aqui, da diagonal aqui, dessa face, ou até mesmo na diagonal aqui, cúbica, para orientar nesse sentido, eu gasto maior número de energia. Então, se pudesse aí laminar o material magnético nesse sentido aqui, tais que a estrutura atômica ela fica na maioria nessa área aqui direcionada à direção do fluxo, na região de mais fácil magnetização, ou seja, na direção das arestas, eu teria aqui uma menor energia necessária para orientar esses domínios magnéticos. Essa tecnologia ela existe e é isso que são aplicados, né? E tais materiais fabricados com essa tecnologia, eles são denominados aí aço de grãos orientados. E eles possuem aí uma maior permeabilidade magnética que os materiais comuns, né, que não são feitos com essa tecnologia. Então, basicamente, nós discutimos as perdas e duas maneiras aqui de diminuir essas perdas. Aqui nós vamos para um exemplo, só que eu vou deixar aqui para o vídeo posterior.